Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é quinta-feira, 22 de setembro. Eu, Thais Herede e Priscila Yasbeck juntas, deixando vocês muito bem informados do que é mais importante na economia. Olha, o episódio de hoje não tem como ser diferente. Nós vamos passar praticamente o tempo todo falando de juros. Juros daqui do Brasil, juros dos Estados Unidos, de outros lugares do mundo. Uma semana com mais de 10 decisões sendo tomadas por bancos centrais. Vocês se lembram do levantamento que a gente trouxe ontem aqui da Bloomberg, mostrando que já são 90 países no mundo promovendo alta dos juros para lidar com a inflação que está aí. Aqui no Brasil, nós temos dito que o Banco Central saiu na frente, começou muito antes, em março do ano passado, e que, portanto, isso dá vantagem à economia brasileira de sair antes do processo inflacionário. Aqui tem, sim, fundos de verdade, mas o fundamento econômico é um pouco mais complexo do que isso. E eu acho que a comunicação do Banco Central ontem sobre a sua decisão de manter os juros em 13,75% explica um pouco dessa complexidade. Para começar, sobre a reunião de ontem, houve dissidência dos votos pela primeira vez desde março de 2016, quando Alexandre Tombini ainda era presidente do Banco Central do governo Dilma. Ele ia fazer uma transição para Ilan Goldfein nos meses seguintes. Então, 2 diretores do BC preferiam aumentar a taxa de juros para 14% já nesta última reunião, para aí sim fazer essa interrupção ou encerramento do ciclo que começou em março do ano passado. Então, primeira coisa que chamou a atenção. O comunicado também trouxe um vocabulário bastante extenso e repetitivo, com termos diferentes, para mostrar o tamanho da incerteza, da volatilidade e da estratégia que o Banco Central quer adotar, que parte de uma posição de vigilância, uma posição de perseverança e, principalmente, de compromisso de não baixar a Selic enquanto a inflação não ceder. Esse foi o recado mais forte de dizer, olha, não vamos hesitar em subir os juros novamente. Ou seja, se o cenário hoje contemplado pelo Banco Central não acabar sendo como desejado, ele não vai sofrer se tiver que promover mais uma alta de juros. Aqui tem, óbvio, um fundo de ameaça, mas não é. É um recado para exatamente colocar de volta os agentes econômicos e o mercado financeiro para enxergar uma trajetória da inflação que é muito mais difícil de lidar do que foi no passado. Então, que ninguém espere que a taxa comece a cair logo. Em outros momentos de alta de juros, rapidamente o Banco Central conseguiu voltar para uma queda. Ele deu o choque fez efeito e ele já pôde começar a voltar. Não é o caso de agora. A política monetária está levando mais tempo para fazer efeito. O que está acontecendo lá fora, essa sincronicidade de aumento de taxa de juros, a intensidade do choque de preços lá fora, tem afetado as principais economias no mundo, a ameaça de desaceleração global, é um outro contexto completamente diferente. Não dá para a gente esperar a mesma estratégia ou o sucesso ou fracasso do passado sendo repetido agora. Portanto, temos um Banco Central no Brasil que resolveu interromper, deixou a porta aberta, como disse Priscila Yasbeck mais cedo no CNN Money. Ele não quis se comprometer com nada e, ao mesmo tempo, acabou se comprometendo com tudo, né? Em dizer a inflação é a nossa prioridade, que é o foco também dos outros banqueiros centrais. Eu vou passar a bola para Priscila Yasbeck agora para trazer o destaque da decisão do Fed, que aumentou os juros, como era também esperado, e Jerome Powell, chairman do Fed, também aumentou o tom dos seus recados, ou seja, estamos vivendo no chamado mundo hawkish, que é a expressão que a gente usa quando os bancos centrais estão dispostos a continuar subindo juros, né, Priscila? E é curioso notar, né, Thaís, que as decisões foram parecidas no sentido de que já era esperado um aumento de 0,75 ponto percentual nos juros americanos, aqui já era esperada a manutenção da Selic, mas o comunicado do Banco Central aqui e as falas do Jerome Powell lá nos Estados Unidos surpreenderam o mercado no tom negativo, né? No tom mais duro, mais hawkish, então, como o mercado gosta de falar. Então, só pra gente recapitular, a taxa de juros americana subiu pela terceira vez seguida em 0,75 ponto percentual, mas foi a quinta alta seguida do ano de 2022. Lembrando que em junho foi essa primeira alta nessa magnitude de 0,75, que foi no maior ritmo, na maior magnitude desde 94. Então, realmente é um aperto
muito agressivo dos juros lá nos Estados Unidos. Com isso, a taxa foi para a faixa de 3 a 3,25% ao ano. Lá, lembrando, os juros eles ficam ali numa faixa, né? Eles não são pontuais que nem aqui, que é 13,75, lá então é faixa de 3 a 3,25. E o Fed, o Banco Central Americano, sinalizou que vai fazer novas altas. Um dos grandes destaques que os investidores e economistas citaram é que os DOTs, que são os gráficos de pontos que trazem as expectativas dos membros do Fed para os juros, mostraram uma perspectiva de juros maior do que a perspectiva vista pelo mercado. Então, os DOTs apontam que os juros americanos vão chegar a 4,6% no ano que vem, sem quedas em 2023. O mercado estava prevendo ali um aumento de juros um pouco menor. Esse aumento previsto nos DOTs, no gráfico de pontos dos membros do Fed, implica uma alta de 0,75 ainda nos juros americanos nesse ano e mais uma alta de 0,5 ponto percentual ainda nesse ano também. Então, são mais duas altas, uma de 0,75, outra de 0,5 ponto. Por isso, foi considerado, então, uma projeção mais agressiva dos membros do Fed. Depois também teve a coletiva do Jerome Powell, e na coletiva o Jerome Powell foi muito claro que ele vai combater a inflação, essa é a prioridade número 1, número 2, número 3. Inclusive, participantes do mercado estão já falando que o Jerome Powell é o novo Paul Volcker dos anos 2020, né, em referência ao ex-presidente do Fed dos anos 80, que fez um fortíssimo aumento de taxas de juros lá nos Estados Unidos, né, para combater a inflação do choque do petróleo. Então, acontece essa comparação. E aí, o que aconteceu ontem na coletiva, dando alguns destaques, foi que antes de começar a falar com os jornalistas, o Jerome Powell falou: preciso falar uma coisa antes, eu quero remeter ao discurso que eu fiz em Jackson Hole. Então, já deu o recado de que o tom era o mesmo tom de Jackson Hole, né? Que foi quando o mercado americano e o mercado global, de uma forma geral, caiu, né, na real, e entendeu que o Banco Central americano vai fazer o que for preciso para combater a inflação e vai subir as taxas de forma agressiva. Ali foi um turning point, né? Foi uma mudança no mercado. E aí ele remeteu aquele discurso para mostrar: o que eu tô falando é reforçando aquele mesmo tom que eu usei naquele momento que caiu a ficha para vocês. Então, é para reforçar que é por aí mesmo. A gente vai ser duro aqui com os juros. Então, esse é um ponto. E aí, um outro ponto também é que ele fez referência ao mercado de trabalho, assim como o Banco Central aqui, né? Então, até os jornalistas estavam perguntando qual que vai ser a dor, né, que esse aumento de juros vai infligir no mercado, como que fica o mercado de trabalho. Então, Powell falou, né, não hesitou em dizer que o mercado de trabalho pode ir ali para uma taxa de desemprego acima de 4% e que isso pode implicar a perda de 1 milhão de empregos. Pouco mais de 1 milhão, né? Tava aqui confirmando com a Thaís qual que era o número exato. Mas é isso, a prioridade é combate à inflação. Isso acontece nos Estados Unidos, acontece em outros países, e a gente falou com o Alex Lima, da Guide Investimentos, e ele trouxe uma análise muito interessante, porque a discussão agora, como a Thaís muito bem colocou, se sobe a inflação, isso acaba gerando uma série de problemas para a economia, preços altos, o que todo mundo conhece muito bem, porque sente na pele, né, quando a inflação tá alta. E por outro lado, para combater a inflação, o Banco Central sobe juros, os bancos centrais sobem juros, só que isso acaba trazendo um esfriamento na economia e afetando o mercado de trabalho. E aí a gente perguntou pro Alex o que ele pensa, né? O que ele vê sobre esse paradoxo, porque dá um nó na cabeça das pessoas quando as pessoas pensam: tá, mas então tem que ser ou inflação ou desemprego? E vamos ver o que ele disse, mas é um pouco por aí. Isso acaba sendo o ponto mais impopular, né, de você estar sentado no Banco Central, né? É difícil de você trazer a inflação para a meta se você não tiver algum tipo de destruição de atividade de demanda. E a maneira que os modelos, né, prescritivos de taxa de juros funcionam, geralmente a variável que você controla, que você consegue influenciar, é os juros, né? Mas a segunda derivada, uma vez que o juros é mais alto, você tem um desacrescimento da economia via mercado de trabalho. Então, não tem jeito. É uma questão mais do ciclo econômico. Para vocês terem uma ideia, ontem na conferência do Powell, né, já começaram a fazer essa conta e essa pergunta para ele, né? Mas se você quer levar a taxa de desemprego para 4,2, onde mais ou menos o Fed está esperando para o ano que vem, isso a gente está falando de mais ou menos 1 milhão de desempregados, um pouco mais de 1 milhão de desempregados, né? Nas minhas contas, na verdade, é uma média de quase 2 milhões de desempregados se ele tiver que fazer o ajuste para um patamar de juros que eu considero que faz sentido, que é perto de 5%, né? É impopular mesmo,
mesmo, é a maneira que funciona, faz parte do ciclo econômico, mas, de maneira geral, estabilidade de preços, né, é um bem coletivo que dá muito mais benefício para a sociedade como um todo, vis-à-vis essa perda de trabalho friccional, né, de mercado de trabalho. Infelizmente, é uma realidade que tem que lidar, e quanto mais rápido ele faz isso, mais rápido é o ajuste. Então, o Fed foi muito enfático nisso ontem, né? É claro, não é popular falar disso, mas é um pouco a maneira que funciona, tá? Então, a visão dele é muito clara, né? Legal que ele foi enfático na resposta. Falou, estabilidade de preços é o caminho que traz menos dor para a economia no fim das contas, né? E, realmente, momentos de crise são momentos muito complexos, né? Ou, de um lado tem inflação, do outro tem desemprego, é o chamado trade-off, né? Você ganha de um lado, perde do outro. Então, ganha no combate à inflação, perde no desemprego, né? Ou vice-versa. Então, não tem uma saída simples para essa crise toda, inclusive, né, uma crise que deve se arrastar por algum tempo. E aí, só para terminar a questão dos mercados, dos bancos centrais, hoje também tem a decisão do Banco Central da Inglaterra. Quando vocês escutarem o podcast, talvez já tenha saído, expectativa de 0,5 ponto ou 0,75, mercado um pouco dividido quanto a isso. Se vier 0,75, vai ser o maior aumento, segundo maior aumento desde 89, e o Reino Unido, vale falar, com o dólar subindo forte até ontem por causa de aumento dos juros americanos. A libra foi pro menor valor desde 85, e o câmbio desvalorizado acaba deixando as importações mais caras em qualquer país. Então, isso também gera uma preocupação de que as importações mais caras, porque a moeda está depreciada, podem jogar mais pressão sobre a inflação e também sobre essa decisão de juros do BC da Inglaterra, já que por lá, no Reino Unido, a inflação atinge o maior patamar em 40 anos. Por fim, na Ásia, destaque para o Japão, que manteve as taxas de juros inalteradas, né? A principal taxa de referência está em menos 0,1%, tá negativa, e isso jogou o iene lá para baixo, na mínima, mais uma vez, em 24 anos, que mais uma vez, né? Se os juros estão baixíssimos, né, ou negativos, como é o caso, os investidores tiram dinheiro do país e, em contrapartida, acabam levando ainda mais, né, para outros países, ainda mais uma situação como essa em que a maior economia do mundo está subindo juros. Então, tem incentivo fora do país para levar os recursos para Estados Unidos e outros mercados, e dentro tem incentivo para tirar o dinheiro porque as taxas estão negativas. E aí o que acontece é que sai dinheiro do país e a moeda se deprecia muito. É o que está acontecendo lá no Japão. E aí, logo depois que aconteceu a decisão, então a moeda japonesa caiu muito, foi para as mínimas em 24 anos, então o mercado fez a primeira intervenção em mais de 20 anos. Aí tem a questão de ser uma intervenção no mercado de câmbio direto ou indireta, mas seria alguma das maiores intervenções aí que aconteceram nos últimos 20 anos no mercado de câmbio, né? Maiores não, primeira que aconteceu depois de mais de 20 anos. Então, isso também mostra o paradoxo da economia japonesa, que tá com a economia frágil, quer manter os juros ali num patamar que estimula a economia, mas ao mesmo tempo com isso acaba afetando a moeda, e aí por isso o governo precisa intervir e fazer alguma coisa para tentar evitar essa queda forte. Para a gente caminhar para o final do episódio, quero dividir aqui com vocês o que o nosso Banco Central, aqui diante desse cenário global tão difícil que a Priscila destacou, é quase que como do Oiapoque ao Chuí, só que do mundo inteiro. O Banco Central daqui do Brasil manteve então a taxa de juros em 13,75%, e nesse comunicado que eles soltam logo depois da decisão, que na verdade é o que traz a decisão do Comitê de Política Monetária, eles já dão ali várias sinalizações importantes sobre o que fazer. Então, nós já tratamos aqui algumas delas, por exemplo, de não baixar a taxa Selic tão cedo e da possibilidade até de voltar a subir se a coisa desandar. Mas o destaque que a gente quer dividir com vocês é o que eles chamam de balanço de riscos. O que exatamente está no cenário do Banco Central que pode, de um lado, promover uma alta da inflação e, do outro, promover uma queda do IPCA aqui no Brasil, ou seja, um cenário mais benigno e o outro mais negativo. No cenário negativo, que podem promover ações ou fatos que podem promover a alta da inflação, o Banco Central chamou a atenção para esse choque inflacionário que se dá no mundo inteiro, o arcabouço fiscal do próximo governo, o que vai ser a política fiscal do próximo governo, isso o Banco Central continua alertando como uma fonte de grande incerteza, e o mercado de trabalho aqui no Brasil.
É a primeira vez que o Banco Central do Brasil trata do mercado de trabalho oficialmente como um ponto de preocupação. Nós já ouvimos a Priscila falar aqui, o Alex Lima, da Guide Investimentos, também explicou muito bem esse paradoxo, mas apenas para pontuar dentro do balanço de riscos do BC. Olhando para a outra ponta, fatores que podem derrubar ou reduzir o IPCA, o Banco Central aponta a desaceleração global, esse é o efeito, né? Reduz a atividade econômica, reduz a demanda e começa a controlar a inflação. Queda no preço das commodities, que já caíram nos últimos meses, mas se esse passo continuar, especialmente em função da desaceleração da atividade econômica, e falando especialmente de Brasil, a manutenção ou novas reduções de impostos. Essas reduções que já foram promovidas esse ano, os candidatos à presidência da República, por exemplo, Lula e Bolsonaro, mantêm essa promessa de continuar com a redução dos impostos e isso tem um efeito sobre a inflação. Para terminar, a gente vai ouvir mais um trechinho do Alex Lima falando a visão dele sobre o recado do Banco Central. Foi duro ou não foi? O que a gente tem que guardar do que foi dito nesse breve comunicado do Comitê de Política Monetária? Vamos ouvir o Alex. Um recado muito forte, deixando no limite estar sempre condicional com os dados, né? De maneira geral, os bancos centrais no mundo nos últimos 12 meses estão muito atentos à realidade dos dados, né? A inflação, ela tomou no mundo um regime meio próprio, né? Dados os vários choques de oferta que a gente viu. Então é um pouco isso, acho que a grande novidade, essa eventual visão que tinha nos ativos brasileiros, na curva de juros brasileira, que poderia ter um corte na metade do ano que vem, ele tenta afastar isso um pouco, falando, olha, pode ser que seja mais uma pausa, dado o balanço de riscos e toda a volatilidade de dados que a gente vê. Em tese, isso deveria alterar um pouquinho as expectativas, né? Ou deixar algum prêmio de incerteza, tá? Então, ele foi bastante enfático nisso. Acho que essa é a grande novidade. Turma, anota aí. Hoje, na CNN Brasil, a partir das 6 da tarde, nós teremos o Arena Eleições especial com foco na economia. Então, presta atenção, anota, porque a gente está convidando vocês. A ancoragem vai ser de Raquel Landim. Vamos participar. Eu, Thais Herédia, Priscila Yasbeck, Fernando Nakagawa, somos o quarteto de análise econômica aqui na CNN Brasil e nós vamos promover, então, essa conversa sobre economia, que é o assunto principal apontado nas pesquisas de intenção de votos. Então, do outro lado da bancada, os assessores responsáveis pelas propostas para a economia dos principais candidatos e mais bem colocados candidatos à presidência da República. Portanto, você não pode perder atenção hoje às 6 da tarde aqui na CNN Brasil. Hoje, quinta-feira, 22 de setembro, início da primavera, das 6 da tarde às 8 da noite, a gente espera vocês. O CNN Money volta amanhã, como sempre. Até lá, se cuidem. Um beijo e até. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thais Herédia e Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil, com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.